Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel. Tenho 31 anos. Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras. Tenho hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica. Tá? Vamos para a nossa devocional de hoje, do livro Priorize Deus. Abre aqui, dia 109, lidando com a frustração. Você já reparou como é difícil lidar com a frustração? É difícil lidar com esse sentimento que geralmente surge quando uma expectativa não é atendida. Além disso, por causa da frustração, muitas pessoas param no caminho ou voltam para lugares de onde Deus as tirou. Lucas 24, de 13 a 35, conta a história dos dois discípulos que estavam ao caminho de Emaús. Vamos ler aqui. Lucas 24, de 13 a 35. Vamos ler aqui. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Deixa eu ver aqui. Lucas. Ué, Lucas não tem capítulo 24? Lucas. Deixa eu ver aqui. Pegar aqui a Bíblia. Lucas. Abrir aqui. Lucas 24. Aqui. Essa Bíblia ali tá faltando capítulo, hein? Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante em Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convém que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Quando aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles estavam voltando a Jerusalém porque haviam se frustrado com os recentes acontecimentos, estavam tristes. Não se lembraram das palavras de Jesus, nem reconheceram quando ele se pôs a caminhar e a falar com eles. Pessoas frustradas ficam entristecidas e, quando as coisas não saem como imaginam, são as primeiras a retroceder.
Toda frustração causa retrocesso e tristeza. É por isso que precisamos de Jesus. Somente Ele pode nos ajudar a vencer as frustrações do dia a dia. Jesus caminha ao seu lado, assim como fez com aqueles homens. Portanto, aprenda a lidar com a frustração e não retroceda. Não volte a lugares onde Deus o tirou. Permaneça no centro da vontade do Senhor e acredite que Ele tem planos para a sua vida. A frustração não fará você perder a direção. As situações têm mantido você preso a algo? Vamos ler a leitura bíblica, 2 Reis, de 1 a 4. Vamos ler. Segunda Reis, e aqui na Bíblia. Segunda Reis, deixa eu ver aqui. Segunda Reis, aplicada aqui. Segunda Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o Tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura, não há Deus em Israel, para ides consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas, sem falta, morrerás. Então Elias partiu. Os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mande consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, nem mais, sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: Elias, o Tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois ele estava sentado no cimo do monte, e disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce, pegar aqui a água. Pegar água aqui é bom. Sempre bom beber água, hein? Bom beber água. Aqui, beber água. Aqui, beber água. Beber água. Hoje eu já corri 3 km lá no Darcy Ribeiro. Foi muito bom. E meu pai e meu avô. Água boa. Então, lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte, e disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar pela terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Será, acaso, por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara.
e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no segundo ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? 2 Reis, capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E, assim, desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor e levando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres, que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, Cagel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente, em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Lhe disseram: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhe disse: Enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois se permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: Não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade como viu o meu senhor, porém as águas são más e a terra estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e, indo ele pelo caminho, os rapazes saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo! Sobe, calvo! Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 onças saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vamos beber mais um pouco de água, tá? Vamos beber mais um pouco de água. Água, um bem fundamental para a saúde humana.
Minha meta é beber essa garrafona de 2 litros hoje, hein? Matar essa garrafa hoje, hein? Bora. 2 Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e além de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revistas de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se voltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai! O Senhor chamou as 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou os 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e vosso gado, e vossos animais. Isto ainda há pouco as ordens do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que já tinham subido para pelejar contra eles, todos que cingiam o cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. Eles disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram a cidade e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e tamparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só que Arezete ficou com seus muros, mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu um holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande ira contra Israel, porque isso se retiraram dali e voltaram para sua própria terra. Moleque, pegar, dá mais uma olhada aqui na palavra, dá uma olhada aqui no gogó.
água tá geladinha. Caraca, a munheca já tá doendo, a munheca já tá doendo. Gravar em pé não é fácil não, hein? Mas bora lá. Tudo para trazer o conteúdo de qualidade para vocês. Segunda Reis, capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Teu servo não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe enxergavam com as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele estiver à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: Chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habita no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Jezé respondeu: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho. No tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe disseram. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores. Disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: Não faz mal. Então fez ela ao bardar a jumenta e disse ao moço: Guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao teu encontro, diz-lhe: Vai tudo bem contigo? Com teu marido, com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Disse o profeta Geazi: Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E, se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles
e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ela chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas sentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo ela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homens de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Viu um homem de Baal-salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: vá ao povo para que coma. Dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei depois diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então luz pôs diante. Comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Bom que boquinha nessa devocional, livro de Deus, dia 109. Valeu, até a próxima, tchau, tchau. Fui, valeu, até a próxima, tchau, tchau.